Tem um e-mail aqui interessante, minha gente, que já muitos e-mails dessa natureza me ocorrem, mas hoje eu gostaria de fazer um comentário a respeito dessa história aqui. Padre Fábio, segunda vez que escrevo uma carta para o programa, não faz muito tempo, escrevi a outra, pois estou vivendo uma fase muito angustiante e gostaria muito de ouvir uma palavra do Senhor, que pudesse me ajudar. Tenho uma família muito unida, nos amamos muito. Tudo que os pais podem ensinar de melhor para os filhos, os meus me ensinaram. Um valor muito forte era sempre falar a verdade. Com 16 anos, descobri que meu pai estava traindo minha mãe. Meu mundo caiu, padre. Meu pai estava mentindo e ele era o meu herói. Eu me calei, não tive coragem de contar para minha mãe, nem questionar o meu pai. A vida foi passando e agora, com 23 anos, eu me envolvi com minha melhor amiga, padre. Nós estamos apaixonadas uma pela outra. Agora me questiono sobre minha sexualidade. Afinal, eu sempre namorei meninos. Tive um namoro por 3 anos, fui enganada diversas vezes e aconteceu agora de apaixonar-me pela minha amiga. Acho que no fundo a minha expectativa é que, sabendo que somos amigas, ela nunca me traia, nem conte mentiras. Não temos coragem de assumir por causa do preconceito, que começa até pela minha mãe. E também porque não temos certeza do que sentimos. Veja bem, minha gente, o que é Primeiro que a gente precisa dizer, né, voltar a dizer isso, nenhum ser humano é por acaso. Tudo aquilo que nos ocorre, tudo aquilo que nós experimentamos no campo afetivo, de alguma maneira tem raízes que nós precisamos descobrir. É por isso que a autorreflexão ajuda muito. Às vezes é refletindo os fatos do passado que a gente consegue corrigir os erros do presente. Não podemos olhar para os erros do presente, para o contexto da atualidade, sem a gente, de alguma maneira, investigar o que aconteceu com a gente. Essa menina teve o pai a traiu, né? A partir do momento que trai a mãe, ela começou a identificar no pai, ruiu aquela figura paterna, positiva, que ela tinha como um referencial, ruiu, e de repente, um tempo depois, o processo da decepção foi minando. As experiências de traição dos namorados, que também ela conta que foi muito enganada, a levou a um relacionamento homoafetivo. Essa é uma distinção que nós precisamos fazer. Homoafetividade é quando você descobre que você tem um sentimento por uma pessoa do mesmo sexo, um sentimento que te aproxima muito, de identificação. É um sentimento muito comum entre amigos, né? Que de repente vão ficando tão amigos, que tem muito mais vínculo, muito mais que se eles fossem irmãos. A homoafetividade não inclui a sexualidade, mas é uma porta de entrada para o sexo, porque a homoafetividade, ela pode abrir as portas da homossexualidade. E esse é um problema de carência, não é? Eu fiz questão de ler este e-mail porque eu já acompanhei muitos casos assim. Às vezes o rapaz não era homossexual, mas por causa da desestrutura familiar que ele tinha, às vezes dificuldades com a mãe muito autoritárias, corre o risco de gerar essas fragilidades afetivas, que os meninos depois acabam corrigindo entre eles. Então, de repente, um menino que não tem voz nem vez dentro de casa, porque a mãe determina demais, ela sufoca afetivamente, ela pode gerar ali uma doença afetiva, digamos assim, um mal-estar afetivo naquele menino, que depois ele vai corrigir nos grupos de amigos. Essa proximidade, que é muito comum, é muito natural na vida, você estabelecer relacionamentos homoafetivos. Você, com uma pessoa do mesmo sexo, você tem aquela identificação muito profunda. Mas não é sexo. Não tem sexo porque a sua preferência sexual é outra. Mas pode haver situações em que esta homoafetividade evolua para carinhos. É assim? Começa a ter intimidades, começa a deitar na mesma cama, e de repente você começa a perceber que você vai se estimulando e você vai abrindo a sua cabeça e depois o sexo homossexual acontece.
porque a homoafetividade não foi trabalhada da melhor maneira. Isso acontece muito, isso é muito comum. Você não precisa se sentir a pior pessoa do mundo quando você identifica que você tem este vínculo afetivo com uma outra pessoa do mesmo sexo. O que você precisa é ficar alerta para que isso não encaminhe para uma homossexualidade que pode ser muito prejudicial, inclusive para a amizade das pessoas. Todo mundo tem relacionamentos maravilhosos de amizades, que duram anos e anos, que você ama profundamente aquela pessoa, que você é capaz de dar a vida por ela, no entanto, sem você desejá-la sexualmente. Não é verdade? Quantos amigos que a gente conhece, homens que são tão amigos que poderiam morar juntos a vida inteira, que seriam capazes de dividir o mesmo espaço, os mesmos sonhos, mas não o sexo. Agora, se há um desequilíbrio na maneira como encaminham essa amizade, é possível que isso possa evoluir para uma espécie de homossexualidade. A homoafetividade, ela é muito comum na adolescência, ela é muito comum nos grupos que são iguais, né? Você já observou que os adolescentes ficam sempre nos mesmos sexos, né? Os meninos, grupos de meninos, as meninas com grupos de meninas, e depois esses grupos começam a se misturar. Mas ali as amizades que foram feitas podem ficar para a vida inteira. Porque são pessoas que se amam de verdade. Agora, no seu caso, minha filha, você precisa analisar que você tenha se encaminhado para essa homossexualidade, talvez seja muito mais, até mesmo porque você reconhece que você gosta de homem, que você namorou homens, que você tem desejo de ter uma família, e que você mesma não tem certeza do que agora lhe ocorre. Pode ser que você tenha encontrado nessa moça a cura dessa insegurança que o seu pai lhe colocou no momento em que ele traiu a sua mãe e que você se sentiu traída também, ou até mesmo quando você olhou para os relacionamentos que você teve e você percebeu que sempre houve infidelidade. Agora, você não pode projetar nessa sua amiga, naquele sentimento bonito e positivo que antes existia, agora essa ilusão de que ela vai ser a pessoa ideal para você dividir a sua sexualidade. Né? Então, volto a dizer, homoafetividade é uma coisa, homossexualidade é outra. Existem pessoas que já trazem as tendências homossexuais desde criança, desde muito pequenininha, e que depois vão evoluindo, não têm condições de trabalhar essa sexualidade, ou porque não se aceitam, ou porque tem uma dificuldade muito grande de contar para alguém, e acaba criando uma situação de muito sofrimento. E é por isso que eu volto a dizer, sempre gosto de tratar com muito respeito todo e qualquer sofrimento humano. Outro dia um menino no Twitter me perguntou, padre, eu acho que ele era homossexual, né? Ele dizia, o que o senhor tem a dizer a respeito da homofobia que tem sido tão presente na sociedade hoje? E eu disse para ele, meu filho, independente de qual seja a sua opção de vida sexual, eu, como legítimo representante de Jesus aqui, por mais que eu não concorde com o seu jeito de viver e de agir, eu preciso defender a sua dignidade. Aquilo que nós estamos vendo acontecer hoje, essa intolerância das pessoas, essa violência horrorosa, como aconteceu essa semana em Campina Grande, daquele rapaz que foi esfaqueado numa rua, ou até mesmo daquelas histórias que nós vimos, porque os homossexuais estavam passando pela calçada, um grupo de rapazes veio e agrediu covardemente. A gente não pode admitir isso. Nós não temos possibilidade de continuar admitindo que os preconceitos gerem esses comportamentos. Uma coisa é você não concordar em nada com a maneira que o outro escolheu de viver. Eu tenho o direito de pensar assim, você também tem o direito. Agora, nós agredirmos fisicamente, ou então usarmos da nossa posição para poder humilhar, para poder falar mal, para poder desumanizar o outro com o nosso discurso, isso nem cristão é. Postura de respeito. Isso eu aprendi muito com o Padre Zezinho, sabe?
O Padre Zezinho é um grande pregador da igreja, todos nós o conhecemos. E desde quando eu comecei a ler os textos do Padre Zezinho, eu identificava nele um profundo respeito pela humanidade. Isso é muito nobre. A gente ser capaz, olha, eu olho para o crime, para o prisioneiro, para o criminoso, para o homem, para um assassino, e eu consigo ter por ele um olhar de respeito. Isso é muito nobre. O coração tem que estar muito em Deus para a gente ser capaz de fazer isso, minha gente. Você olhar para uma prostituta que está ali e você respeitá-la como ser humano. Você não fazer nenhum comentário, nenhuma piada, absolutamente nada que possa ferir ainda mais o coração ferido que aquela mulher traz dentro do coração, do peito. Agora, agir para tentar ajudar, mobilizar-se para que o outro tenha a possibilidade de mudar de vida, tudo isso é saudável. Agora, agredir, fazer piadas, criar violência, não. Em nenhum momento nós podemos permitir que essa atitude cresça no nosso meio. Volto a dizer, nos escritos do Padre Zezinho eu aprendi que como padre, antes de qualquer coisa, eu preciso ter uma postura respeitosa pelo ser humano. É aquela velha questão que é muito difícil ser compreendida. Você não admite o pecado, mas você acolhe o pecador. Você não precisa concordar. Eu não concordo com o roubo, eu não concordo com o assassinato, eu não concordo com a mentira, eu não concordo com a injustiça, mas eu olho com dignidade para aquele que cometeu tudo isso. Porque somente a partir do olhar que o faz recordar que ele tem dignidade, é que ele pode encontrar dentro dele forças para poder modificar o comportamento. A gente vê aí, o tempo todo agora nós escutamos os bullings, né, as histórias que nos contam e que geram situações trágicas como foi o Realengo, que nós falamos aqui na semana passada. Aquele menino foi vítima de preconceito, de piadas, foi minando dentro dele. E é inadmissível nós pensarmos que nós, com a nossa postura cristã, homens e mulheres que vivem a dinâmica da Páscoa, possam querer fazer isso com as outras pessoas. Então, se você tem uma situação dessa na sua casa, se está do seu lado, a melhor coisa que você pode fazer é amar. Porque quando você ama, você ganha a confiança do outro. Você ganha a confiança. E ao ganhar a confiança, você tem a possibilidade de, com ele, tentar construir uma solução para isso. Então, minha filha, o que eu lhe recomendo? Que você faça uma leitura da sua história e que você encontre aí onde é que os seus afetos ficaram desordenados. Se você buscar dentro de você a resposta, por que hoje eu estou apaixonada por uma mulher, se eu sei que a minha sexualidade está orientada para amar um homem? No seu caso, como você mesmo disse. As suas inseguranças, os seus medos lhe levaram a isso. Eu não tenho dúvida. E quem sabe, ao corrigir essa figura paterna dentro de você, você tenha condições de reassumir a sua sexualidade, de reassumir o seu papel e de ter a possibilidade de casar-se, construir uma família como é o seu desejo. Gente, muitas vezes a homossexualidade é gestada pelo próprio tratamento que os pais dão aos filhos. Não é? A gente sabe que, em muitos casos, é a ausência do pai, é a postura arrogante, é a postura porque depois vai gerar uma ojeriza dentro da criança, né? Ele vai registrando isso. A sexualidade é uma coisa muito preciosa dentro de nós, mas é também muito frágil. Então a gente precisa aprender a amar os nossos meninos, por exemplo. Por que o homem sofre tanto ao longo da vida? Por questões tão pequenas que ele poderia resolver com mais facilidade. É porque o tratamento que nós damos aos nossos meninos dentro de casa ensina um jeito de ser homem que é muito baseado no modelo do macho. E o macho não consegue lidar com os problemas, com as dificuldades, porque falta sensibilidade. A gente tinha medo de ensinar as sensibilidades aos nossos filhos.
A gente tinha medo até de manifestar que os nossos filhos pudessem ter uma sensibilidade artística, poética, porque isso poderia ser mal interpretado. E ao colocar esse modelo tão impositivo, macho, a gente acabou ferindo a sexualidade dos nossos filhos. Eu não tenho receio de dizer isso daqui, mas muitas situações que não precisariam ter sido como são, teriam sido evitadas se o pai fosse presente na vida do filho de uma maneira correta, se a mãe fosse presente na vida do filho de maneira equilibrada, sem exageros, sem colocar nele, nesses filhos que estão dentro de casa, os traumas que depois vão fazer a homoafetividade virar situações de homossexualidade que geram muito sofrimento na vida de quem experimenta. Às vezes nós fazemos piadas e brincamos, mas a gente não imagina o tanto de sofrimento que existe dentro dessas pessoas que precisam lidar com o fato de ter um corpo e, ao mesmo tempo, não sentir que a mente e o espírito funcionam de acordo com o corpo que tem. Isso é um sofrimento muito terrível que merece, no mínimo, o nosso respeito, a nossa palavra educada, a nossa palavra generosa e a nossa atitude